aulas. Então, nós vamos fundamentar aqui o conteúdo até o batismo nessas 4 primeiras aulas. Isso já vai ser também como um curso preparatório do entendimento para o batismo. Tá? Então, nós já vamos trazer entendimento para aqueles que querem. Tem algumas pessoas do nosso grupo que querem se batizar, e nós já traremos esse entendimento também. E aí, depois, nós vamos falar sobre dízimos e ofertas, vamos falar culto da igreja, o governo da igreja, e vamos trazer também um contexto geral de como se envolver e fluir na obra de Deus de acordo com o chamado e etc. E aí, vocês vão reparar que no final de cada uma das lições, nós temos a referência daqui, onde eu mostrei aqui, das matérias do seminário do Rema que nós vamos abordar aqui. Doutrinas básicas, fundamentos da fé, realidade da nova criação. Aí nós vamos efetivamente nos aprofundando com um caldo mais grosso mesmo, e aí a gente vai para outros níveis de entendimento, de profundidade, de intimidade com a palavra. Então, esse era só um momento introdutório para trazer para vocês aqui como que será essa nossa jornada. E aí, esse curso, essa primeira etapa, que é o discipulado, vai fazer parte da integração e do acolhimento das pessoas que forem adentrando na nossa igreja, para colocar todo mundo na mesma página que for entrando e trazer todo mundo para o mesmo alinhamento, para a mesma visão, para o mesmo entendimento. Então, aí, todo mundo que for entrando já vai participando do discipulado, e aí nós vamos apartar uma classe só para discipulado de fato, para os novos membros da igreja, e depois continuaremos com o curso de estudo bíblico com base no seminário Rema, para aqueles que estão, e isso vai ser um processo continuado que todas as terças-feiras nós vamos fazer. Fechou? Então, feita essa primeira etapa aqui, essa introdução, eu quero dar as boas-vindas. Temos aqui alguns espectadores, alguns alunos presentes, certo? E aí, estamos aqui presentes. Então, sei que hoje está frio. Eles estão dando tchau para vocês de volta. Então, está friozinho. Lucila está subindo. Né? A Lucila está subindo, então a cadeira aqui para ela. Esperar ela rapidinho, que em breve nós já vamos iniciar, vamos orar e vamos entrar no estudo de hoje, e assim nós progrediremos. Então, é com muita alegria que nós começamos hoje oficialmente, então, nosso estudo bíblico e o discipulado da nossa igreja. E esse momento é muito especial, porque vocês são as primeiras pessoas que estão participando disso. E como isso é legal, né? Isso vai dar muita história para a gente 1405, Lu. Lá na frente. Lá na frente vai ter muita história para contar quando essas classes aqui estiverem cheias de gente, quando nós tivermos várias classes, né, centenas de milhares de pessoas, quando vocês estiverem ministrando as aulas, vocês vão lembrar que a primeira aula eu estava lá e eu fiz a primeira aula, eu participei da primeira aula. Então, em breve, isso nós estamos gravando, né? E isso vai ficar registrado, vamos tirar algumas fotos também, e nós vamos deixar isso registrado para lá na frente nós nunca nos esquecermos dos pequenos começos e honrarmos a Deus pelas grandes coisas que Ele fez nas nossas vidas e através das nossas vidas. Amém? Então, Dona Lucila já está chegando, mais 2 minutos, ela já vai adentrar aqui. Só vou esperar ela para a gente orar. E 1 minutinho, ela já está no elevador aqui, já está subindo. E nós já iniciaremos. Beleza? Então, deixe as suas apostilas aí, as mãos, no seu telefone, no seu computador. Lápis e papel na mão, anote, faça as anotações pertinentes. Tenha ou o aplicativo, ou de preferência a sua Bíblia física na sua mão. Aproveite, esse é o momento de estudo. Já muitas vezes, quando a gente vai para o culto, etc., a gente já não leva mais a Bíblia física, mas, minimamente, nesse momento de estudo, então, se acostume a manusear a Bíblia e também entendendo, porque isso vai te trazendo
também o entendimento da sequência dos livros, vai te trazendo para um contexto também de manuseio da palavra, da Bíblia, de uma maneira diferente do que do digital. É uma outra experiência. Uma não invalida a outra, mas é uma experiência que é importante nós termos também. Está aqui, ó. Então, estamos aqui, ó, com a Bíblia nas mãos, então é importantíssimo que vocês tenham aí seu caderninho de anotações, separe um caderno, um bloco, ou uma folha que depois você vai organizar numa pastinha, mas para você fazer suas anotações, para você fazer os seus estudos, certo? Tem a sua Bíblia do lado e também a sua apostila, porque ela vai ser a base do estudo que nós vamos fazer, e com ela, obviamente, a aula ela é dinâmica, eu vou ler alguns trechos, vou desenvolver outros, vou trazer algumas coisas que não estão na apostila, vou fazer algumas observações que não estão na apostila, então você, com a apostila, você vai ter aí uma coluna vertebral do nosso conteúdo e você vai poder ir acompanhando também, e pode ser que tenha algumas coisas que também eu vá citar que não estará na apostila também. Então, depois você dá uma releitura nela também e vai acompanhando. Fechou? Então, vamos orar. A Lucila já está subindo, ela deve ter se perdido no elevador, para a gente não perder aqui tempo, para a gente avançar, tá bom? A Lucila já está chegando. Então, vamos orar nesse momento, vamos agradecer a Deus e, assim, em seguida, nós iniciamos a nossa aula de hoje. Amém? Então, feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar nesse momento. Paizinho, em nome de Jesus, te louvamos, te exaltamos e te glorificamos nessa noite, rendemos toda a honra e toda a glória ao Senhor, e graças nós te damos, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Só o Senhor é Deus e não há outro Deus fora de ti, portanto, só o Senhor é digno de receber de nossas vidas, Senhor, todo louvor, toda glória, toda majestade, toda adoração, e com tudo que somos, temos já dentro de nós, com o coração grato, quebrantado e contrito diante de ti, cujo qual a tua palavra nos testifica e diz que jamais o Senhor despreza. Nós queremos, Senhor, enaltecer, engrandecer o teu santo nome nesta noite e declarar a ti o nosso amor e a nossa gratidão por tudo que o Senhor é e representa para nós. Assim como também por tudo que o Senhor tem feito, faz e fará por nós. Muito obrigado, papai, pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua paz e pela tua alegria, Senhor, que se renovam sobre as nossas vidas e nos fundamentam numa jornada nesta terra segura e eficaz. Muito obrigado, Pai. Nós queremos te agradecer em especial por esta noite, que oficialmente iniciamos, Senhor, esta jornada de estudos, de discipulado, de estudo bíblico na tua palavra. Senhor, e certamente, Pai, este é o principal aspecto e fundamento da nossa caminhada nesta terra, porque é através da tua palavra que nós nos aprofundamos na intimidade, no conhecimento e no crescimento do nosso relacionamento com o Senhor. Porque o Senhor se manifesta através da tua palavra para as nossas vidas, que estruturada pelo Senhor mesmo, em si, ela testifica e diz que ela é viva e ela é eficaz. Então, essa palavra, como viva e eficaz que é, também testifica de si, dizendo que ela é espírito e também é vida. E ela tem o poder, Senhor, para nos trazer a vida, para iluminar os nossos passos, para ser lâmpada para os nossos pés e nos trilhar em caminhos retos, em caminhos prósperos, em caminhos alinhados com a tua vontade, com o teu querer, com os teus princípios e valores e propósitos para as nossas vidas. Então, Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos desfrutar desse momento e participar desse momento, que é um momento extremamente importante, onde nós iniciamos essa primeira classe, esse primeiro culto de ensinamento, esse primeiro culto de doutrina, de discipulado e de estudo bíblico, Pai. Muito obrigado, porque como estava falando ainda agora no começo, esse momento certamente já havia sido escrito nos céus e preparado pelo Senhor, e nós temos o privilégio de participar dele agora. E assim, Senhor, ele também ficará escrito no memorial dos céus, Pai, e nos nossos corações também, de podermos participar disso.
porque, Senhor, é o começo. Estamos aqui em poucas pessoas, mas sabemos, Senhor, porque o Senhor prometeu e usou os teus para profetizar. E nós cremos no Senhor, e a tua palavra diz que então nós estaremos seguros. E nós cremos nos teus profetas também. Então a tua palavra diz que nós prosperaremos os nossos caminhos. Então, Senhor, nós sabemos que em breve, Senhor, estas aulas, estes ensinamentos, esses cultos de doutrina, de ensinamento, chegarão a centenas de milhares, de milhões de pessoas. Correrão o mundo, Senhor, atingirão pessoas e famílias, restaurarão pessoas e trarão elas para o entendimento, Senhor, da tua palavra e do teu amor, Pai. Porque esta palavra, ela testifica de si mesmo que ela é viva, ela é eficaz, ela é apta para redarguir, para corrigir, para instruir, Senhor, e para nos fazer andar retos diante do Senhor. Então, Senhor, esta palavra que será ensinada nos leve para um nível a cada aula, a cada encontro, a cada estudo, mais e mais aprofundado de intimidade com o Senhor. Eu oro neste momento, Senhor, não somente por esta primeira aula, mas que esta palavra ela ecue, ela fundamente todos os nossos encontros. Que o espírito de sabedoria e de revelação nos traga o pleno entendimento e conhecimento do Senhor. Que os olhos dos nossos corações, a cada estudo, a cada manuseio da palavra que teremos, Senhor, nos traga o pleno entendimento e intimidade com o Senhor, Pai. Que os olhos dos nossos corações sejam abertos e que nós possamos ter clareza e entendimento do teu chamamento para as nossas vidas, do teu plano, que a tua palavra diz que é bom, que é perfeito e que é agradável para nós, Senhor. Que nós possamos entender, discernir o tempo e o modo de todas as coisas, que possamos crescer em sabedoria, em discernimento e em entendimento desta palavra. Temos, sim, um justo ajudador que mora em nós e está sobre nós o teu Espírito, cujo qual eu peço agora, em nome de Jesus, Espírito Santo, aquilo que faltar de entendimento, o Senhor nos traga e nos ajude nesta caminhada, para que os nossos ouvidos, Senhor, estejam como que sendo manuseados pelo Senhor, traduzidos pelo Senhor, para que nós tenhamos a convicção e a clareza, o entendimento claro e específico da tua palavra e do teu ensinamento. Que não haja dúvida. E eu te peço, Senhor, usa-me a mim, e aquilo que faltar de mim, que as expressões vocais que saiam da minha boca sejam, Senhor, inspiradas por ti, Espírito Santo, para trazer um entendimento claro, objetivo e preciso para os meus irmãos nessa noite. Como instrumento em tuas mãos, segundo os dons, as unções e os ministérios que o Senhor me confiou. Usa-me a mim para, com clareza, assertividade, diretividade do Senhor, eu possa ministrar essa aula. E assim, os meus irmãos serem edificados e nós sairmos daqui, Senhor, maiores e melhores em Ti. Esta é a minha oração e o meu agradecimento, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? E aí, Lulu? Seja bem-vinda, tá melhorzinha? Eita, que bom, graças a Deus, viu? Que bom. Glória a Deus. Então, vamos avançar, meus queridos. A gente colocou aqui a tela Esse para é o primeiro dia, ver o maravilha. rosto das pessoas, porque tinha um monte de gente interagindo aqui, só eu estava vendo. Fechou. E é legal, importante. Então, se vai olhar. Tá bom. Então, hoje, a nossa primeira aula, nós vamos falar, vou voltar aqui, sobre a integridade da palavra. Ok? Primeira página número 4 da nossa apostila, nós iniciaremos aí e falaremos sobre a integridade da palavra. Então, o versículo base está lá em Salmos 19, 7. Diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, preste atenção. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A palavra, a lei do Senhor, que é a palavra, é perfeita e ela tem poder para restaurar a alma. Ela tem poder para restaurar a alma.
E ela dá sabedoria até ao simples, até aquele que não tem instrução. Até ao mais simples, essa palavra tem poder para trazer a instrução e trazer o testemunho do Senhor, o entendimento de quem é Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, isso nós temos que entender. Ela não é simplesmente um livro. Se ela for tratada como simplesmente um livro, ela sim será um livro com capa e muitas páginas que não terá efeito nenhum. Mas, para aqueles que creem e entendem, ela é a própria palavra de Deus que testifica de si mesmo e que diz que ela é viva e eficaz. Nós vamos entrar nesses versículos e entenderemos isso. Então, ela não é escrita por homens, simplesmente com a sabedoria dos homens. Ela é escrita assim, ela foi escrita assim por homens, mas inspirados por Deus. Então, onde está isso aqui? 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então, aqui eu quero trazer um entendimento para vocês. Na versão, tem várias versões de tradução. Na versão bíblica da Almeida Revista Corrigida, ARC, esse mesmo versículo diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, olha que interessante. Vamos lá. Então, toda a palavra de Deus que está na Bíblia, ela foi inspirada por Deus. E ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir. E aí, se a gente colocar esse entendimento, muitas vezes aqui, o ensinamento, qual que é a diferença, por exemplo, entre ensinamento e instrução? Boa pergunta, né? Porque a gente, se eu estou instruindo, parece que eu estou ensinando. Mas o instruir é só você dar orientação, ensinar, acho que vai dar algo prático. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais nisso. Ensino, quando a palavra está ensinando alguma coisa, ela está trazendo alguma coisa que a gente não conhece ainda, que a gente não sabe ainda. Certo? Se eu estou ensinando alguma coisa, eu estou trazendo um conteúdo novo. Então, toda a palavra de Deus ela é proveitosa para nos trazer novidades, para trazer coisas para a gente que a gente não sabe ainda. E aí, ela também é proveitosa e inspirada e proveitosa para quê? Para redarguir. E o que é redarguir? É nos fazer perceber e entender aquilo que está sendo ensinado. É arguir de novo, é esmiuçar um pouco mais o ensinamento. E colocar esse ensinamento à luz daquilo que é contrastado entre o certo e o errado, entre o bom e o ruim. Então, o redarguir é arguir de novo, ensinar o que é verdadeiro para nos fazer perceber aquilo que não está em ordem. Ou seja, o redarguir é pegar aquilo que foi ensinado, aquilo que foi trazido de novo para as nossas vidas, certo? E depois comparar isso com aquilo que contrasta aquilo que está sendo ensinado, com aquilo que é oposto àquilo que está sendo ensinado. E fazer essa comparação e nos fazer perceber a diferença entre o certo e o errado. Isso é redarguir. E aí, depois ela fala aqui também para corrigir. Então, corrigir, a gente só corrige quando a gente já está fazendo alguma coisa, mas está fazendo da maneira errada. Então, ela traz o ensinamento, ela traz a diferenciação, o espelhamento entre o certo e o errado. E, eventualmente, se a gente desvia o nosso caminho daquilo que é certo, a palavra também é apta para trazer a gente para a correção de rota. Ela é o esteio, ela é aquilo que dá o parâmetro daquilo que
precisa ser feito para trazer para o caminho aceitável, né? E o instruir? Não seria a mesma coisa que o ensinar? É diferente. O ensinar é trazer alguma coisa que é nova. A instrução é trazer você para a aplicabilidade daquilo que você foi ensinado, daquilo que você foi redarguido e daquilo que você foi corrigido. Então, é mais ou menos a figura assim. Um técnico de futebol, né? Tá lá. Aí põe os jogadores do time para fazer o quê? Para fazer o treino. Então, ele vai fazer o treino do fundamento. Vamos bater pênalti. Vamos aprender a bater pênalti, né? Aliás, o Brasil, a seleção do Brasil tem um histórico meio ruim com isso, mas vamos lá. Então, vamos aprender a bater pênalti. Aí vai lá o técnico e vão lá os professores e vão ensinar os fundamentos de como bater o pênalti. Isso é ensinar, né? Então, ó, você bate assim, bate assado, bate com o pé desse jeito, bate com o pé daquele jeito, toma distância, não toma distância, olha o gol, olha que o goleiro não olha. Então, vai ensinar. Aí, redarguir, ele vai fazer o quê? Ele vai ensinar e falar, ó, se você bater assim com o pé de lado, você aprendeu como eu te ensinei? Se você bater assim, é o certo. Agora, se você bater com o pé de bico, o que vai acontecer? Certo? Então, o certo é você bater assim, não é assar. Então, ele traz para um entendimento comparativo. Isso é redarguir, é erguer de novo, né? E aí, beleza, beleza. Então, você vai treinar, certo? Aí, quando você vai treinar, o que vai acontecer? A tendência é que aquilo que você foi ensinado e foi redarguido, né? Você vai, a hora que você for começar a treinar, você vai cometer muitos erros ainda, porque é a hora de cometer erro. É no treino, certo? Então, aí a palavra entra, aí o técnico entra ensinando. Fala, ó, lembra do fundamento? Lembra que eu redargui você? Que eu falei que se você batesse assim, não ia dar certo, você tem que bater assado? Então, vamos lá. Vamos treinar de novo. Isso é corrigir. Aí vai corrigindo, vai corrigindo, vai corrigindo. E a instrução? A instrução, depois que o time já foi ensinado, que já foi redarguido, que já foi corrigido, chegou a hora do jogo. Certo? Aí, na hora do jogo, o time entrou em campo. Aí teve pênalti. Está na hora de bater pênalti. Certo? Aí, o que o técnico faz? Você lembra que o técnico fica ali na beira do campo? Falando, ô, vem isso, vem aqui alguns outros jogos, não o futebol necessariamente, mas outros jogos, como vôlei, etc., basquete, tá. O técnico pega um tempo, né, e chama o time, pega uma prancheta lá e fala, ó, deixa eu falar, em função do jogo, em função do que está sendo jogado, em função do time adversário, em função do posicionamento como eles estão, em função de que nós estamos perdendo ou estamos ganhando, em função de que o goleiro está machucado ou não, ou esse goleiro ele tem uma posição de sempre cair antes da bola ou não. Então, vem cá, lembra do fundamento que eu dei? Então, é o seguinte, você vai lá agora, certo? E você vai bater daquele jeito, só que você vai bater daquele, ele vai instruir fazendo. A instrução é para quando nós já estamos fazendo, já estamos no campo jogando. Isso é instruir. É para quando nós já estamos lá no nosso dia, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Já está, nossa vida já está rodando. Ou seja, nós já entendemos aquilo que foi ensinado, já fomos ensinados, já fomos redarguidos, já entendemos a diferença entre o que devemos e o que não devemos fazer, certo? Depois, eventualmente, enquanto estávamos treinando, já fomos corrigidos quando nós erramos, né? E aí, na nossa caminhada, nós sempre teremos pela palavra a instrução de como nós devemos nos mover de acordo com as variáveis das circunstâncias que vão permear a nossa vida. Diante das circunstâncias, diante das situações, diante dos momentos de vida que nós estamos vivendo. Então, a palavra também tem esse poder de instrução, né? E isso é maravilhoso, porque a gente vê do começo ao fim, né? Em nenhum momento essa palavra deixa de nos amparar. Em todo momento nós temos suprimento necessário, da maneira correta, a palavra entra para nos colocar no prumo e para nos colocar em assertividade. Ou seja, nós não precisamos andar errado, nós não precisamos andar errantes, não errado, errantes. Nós não precisamos andar confundidos. Nós temos a palavra que é apta para isso. Se nós observarmos ela, nós teremos efetivamente
todo o subsídio para nós podermos andar retos diante de Deus. Então, vamos falar um pouquinho sobre a Bíblia, vamos entrar um pouquinho sobre isso. Um dos principais fundamentos do cristianismo é o reconhecimento que a Bíblia é a palavra de Deus registrada para iluminação, instrução, correção e direção do homem. Né? Então, essa é a base, o fundamento do cristianismo. Né? É reconhecermos que a Bíblia é a palavra de Deus. Né? E isso, assim como nós recebemos Jesus, é pela fé. Certo? Não adianta, a gente não estava lá quando esses homens e mulheres escreveram esses textos, né? A gente não tem, obviamente que historicamente existe embasamento, existem referências, existem fundamentos bíblicos, né? Fundamentos científicos, inclusive para testificar e testemunhar acerca da palavra de Deus. Isso eu vou trazer num outro momento para vocês também, inclusive porque não tem como, na estrutura bíblica que nós temos, a gente vê que profecias, nós vamos nos aprofundar um pouco aqui, profecias que foram dadas 600, 800 anos antes, inclusive, por exemplo, do profeta Isaías, que a gente considera o profeta messiânico, porque ele aponta a profecia da vinda de Jesus, 600 anos antes de Jesus vir, ele falando, né, e algo que foi escrito depois, lá na frente, nos evangelhos, que relatam a jornada de Cristo na Terra, acontecer exatamente no negócio que foi feito, falado há 600 anos antes. Então, existe a validação científica do tempo em que os livros foram escritos, né? E depois, então não tem como cruzar o negócio de 600, 800 anos antes que aconteceu lá na frente. Inclusive, vocês vão ver que, quando a gente for ler e for se aprofundar nos evangelhos, e quando falando da jornada de Cristo, sempre falava assim, né, que a jornada de Cristo foi profética na Terra. Né? Ele sempre falava, isso precisa ser feito porque assim foi escrito, para que se cumpra aquilo que estava escrito, para que se cumpra aquilo que estava escrito. Ou seja, foi escrito há 800 anos atrás, 600 anos atrás, 400 anos atrás, e Jesus mesmo testificava disso e falava, para que se cumpra como está escrito, aquilo que foi escrito. Né? Então, aí é uma questão que, por mais que a gente queira se aprofundar cientificamente no embasamento, na história, na cronologia bíblica das coisas, no final das contas, existe um contexto que, assim como é a nossa vida com Deus também. Né? Ou a gente crê ou a gente não crê, é pela fé. Né? Então, o resumo da ópera é esse aí. Mas vamos falar um pouquinho da estrutura da Bíblia. A Bíblia está dividida no Antigo e no Novo Testamento. Contém o Antigo Testamento, ou a Antiga Aliança, que exatamente é dividido pelo quê? Pela vinda de Jesus, pelo nascimento e pela vinda de Jesus na Terra. Então, essas são as duas estruturas. O Antigo Testamento ele contém 39 livros divididos em 4 categorias. A primeiro são os 5 primeiros livros, que é o Pentateuco, que foram escritos por Moisés, que narram o início da criação, o chamado de Deus feito a Abraão e o surgimento do povo judeu, além da sua legislação, ou seja, da lei que regia a vida do povo judeu, e também acerca da prestação de culto a Deus. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois, vem os livros que a gente chama de livros históricos, que são contados através de 12 livros. Eles narram a evolução, a decadência e a restauração da nação de Israel. Então, desde a entrada na Terra Prometida, por Josué, a ascensão da monarquia, o declínio moral dos reis, cativeiro babilônico, redefinição da nação e reconstrução do templo. Então, os 12 livros históricos contam realmente a jornada do povo judeu depois de sua fundação, de sua concepção, que foi feito lá nos 5 primeiros livros, que foi onde nasceu o surgimento do povo judeu. Então, são lá Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Aí nós temos também os livros que a gente chama de livros poéticos, que são 5 livros que narram a poesia judaica. Serviram de cânticos e orações, além de revelarem a profundidade
da espiritualidade do homem na sua comunhão com Deus. Né? São livros muito, muito importantes, né? que na sua estrutura, na sua narrativa, eles trazem momentos de extrema comunhão e de intimidade com Deus. Quais são esses livros? Livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão. Ok? E depois nós temos aí os livros que são considerados os livros proféticos, que é a maior porção do Antigo Testamento, que conta com 17 livros. E eles revelam a sabedoria e grandeza de Deus em revelar o futuro da nação de Israel, o surgimento do Messias, do Anticristo, o juízo dos homens e o reino eterno de Jesus, o Messias. Então, esses livros, como eu disse para vocês, eles apontam, né, para Jesus. Toda a trajetória de Jesus, toda a trajetória do povo de Deus, ele vem sendo narrado dentro de um calendário profético. Nós estamos andando dentro de um calendário profético, estruturado biblicamente. Depois eu vou entrar nisso para vocês, vou contar aqui qual que é o tempo que nós estamos vivendo dentro do calendário profético que foi citado na Bíblia. Né? Então, esses profetas, eles são divididos entre profetas maiores, assim chamados pela maior extensão de tempo de seus ministérios, ok? Por isso que eles são chamados de profetas maiores. Há algumas doutrinas que falam que são chamados de profetas maiores porque eles tiveram mais relevância. Há algumas doutrinas que falam que são chamados de profetas maiores porque eles atuavam na Ásia maior e Ásia menor, né? Porque eles viviam na Ásia maior. Mas, enfim, isso não vai mudar o contexto de entendimento nenhum. A questão é que nós entendemos aqui que realmente a questão não é de maior importância ou menor importância, porque todos tiveram relevância e importância, e também quando a gente vai para onde eles viveram, onde eles transitaram muito em vários países ali da Ásia. Então, também, às vezes, ele era num lugar, mas estava escrevendo um livro em outro, então nós entendemos que realmente convencionamos que a explicação mais certa para isso é por causa da extensão do tempo em que eles estiveram em seus ministérios operando aqui na Terra. Né? Por isso que eles são chamados de profetas maiores e profetas menores. Né? Quais são os maiores? Isaías, Jeremias, e aí tem o livro de Lamentações de Jeremias também, que os dois foram escritos por eles, Ezequiel e Daniel. E os menores, pelo menor volume literário de suas obras e pela menor extensão, né, de seus ministérios, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Certo? Então, a gente vai aí, é importante a gente ir lidando com isso e aprendendo isso. Vamos avançar. E o Novo Testamento? O Novo Testamento contém 27 livros divididos em 5 categorias. E nós vamos entender. A primeira delas, os Evangelhos, contados em 4 livros, que narram a vida, o ministério, os ensinamentos e os sermões de Jesus. Então, os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles narram a vida de Jesus e o ministério de Jesus, e os ensinamentos e os sermões que Jesus nos deixou aqui na Terra. Então, os Evangelhos, eles estruturam efetivamente o período em que Jesus esteve na Terra. Então, a maioria das narrativas e dos ensinamentos, a maioria das Bíblias físicas aqui, quando vocês pegam as físicas, vocês vão ver que, e vão poder reparar, a maioria delas, quando a gente está falando dos Evangelhos, e coincidentemente, exatamente essa que eu estou aqui, não está assim. Mas a maioria delas, se vocês prestarem atenção, quando vocês forem para o Evangelho, elas estarão com letras em vermelho. Né? E a letra sua está? Abre qualquer Evangelho. Lucas, Marcos, Mateus, João. Não, as de aplicativo. A maioria das Bíblias que estão em aplicativo ou física, quando vocês virem
as escrituras aqui, você vai ver que está escrito, destacado em vermelho. Em vermelho são... Por quê? Porque a própria fala é o próprio Jesus falando. Né? Então, a maioria a estrutura dos evangelhos, a maioria vai contextualizando, vai dizendo, escrito pelos homens, né? pelos apóstolos, mas ali tem a narrativa do próprio Senhor falando e trazendo as instruções e os ensinamentos dos sermões que ele fazia. Aí depois tem os livros históricos, né? Que é o livro histórico contado que narra o surgimento e o crescimento da igreja. Esse é um livro que, inclusive, nós teremos depois, para que nós entrarmos no estudo mais aprofundado, nós teremos uma matéria só falando sobre Atos, né? Que fala sobre o surgimento e o crescimento da igreja, porque a instituição igreja foi estruturada por Deus para nós termos uma ferramenta aqui nessa terra para nos ajudar no relacionamento com Deus. Né? Então, o quanto isso é importante, o quanto isso é relevante, o quanto a igreja local faz parte do plano de Deus, da estrutura de Deus para o nosso relacionamento, entre nós e com Ele também. Né? Depois nós temos as epístolas. Epístolas e cartas são a mesma coisa. O significado de epístola é carta. Né? Então, depois nós temos as epístolas paulinas, ou as cartas de Paulo. Se vocês virem, né, são contados em 13 livros. Então, dos 27 livros do Novo Testamento, 13 livros foram escritos por Paulo. São cartas que Paulo escreveu, enviadas pelo apóstolo Paulo às igrejas iniciadas em seu ministério, né, e também aos seus principais colaboradores. Então, as cartas de Paulo, eram cartas que Paulo viajava implantando igreja, né, como apóstolo implantando igrejas, e aí ele escrevia as cartas instruindo as igrejas. Ele ficava sabendo que a igreja tal estava assim, a igreja tal estava acolá, e ele tinha uma inspiração de Deus, ou entendia que precisava levar uma instrução ou uma correção para a igreja, e ele fazia isso através de cartas, e essas cartas ficaram registradas aqui porque trazem ensinamentos exatamente muito preciosos e importantes para nós nos dias de hoje, porque elas têm aplicabilidade para a nossa vida cotidiana. Né? Então, ele mandava essas cartas ou às igrejas ou para os seus discípulos, seus colaboradores que ajudavam ele na obra missionária dele, implantando as igrejas. Né? E aqui, essas cartas, elas são as que regem a regra e a doutrina da nossa igreja, né? Bem como um manual de procedimento. Paulo foi o que trouxe o manual de procedimento, de convivência, de instrução e de ensinamento de como nós devemos efetivamente nos comportar tendo uma vida cristã em alinhamento com a palavra de Deus. Então, ele traz luz aos princípios e os valores que Jesus trouxe para nós. Ele esmiuça um pouco mais os ensinamentos de Jesus. Né? Quais são esses livros? Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Né? Essas, até aqui, aos Colossenses, são cartas às igrejas, até aos Tessalonicenses são cartas às igrejas, depois Timóteo, Tito e Filemão são os ajudadores deles, né? Os discípulos deles. Depois tem as epístolas gerais, né? Que contam com 8 livros, semelhantes à carta do apóstolo Paulo, foram enviadas por líderes da igreja primitiva a congregações, colaboradores de seus ministérios, com o mesmo propósito em função das cartas paulinas. Eles trazem a instrução para a aplicabilidade para a vida cotidiana, tanto na igreja, quanto na família, quanto no comportamento de homens e mulheres, nos negócios, nas relações empresariais, nas relações comerciais, nas relações familiares, nas relações conjugais, né, nas relações de irmandade, né, nas relações eclesiásticas. Então, todo o Novo Testamento nos traz para um contexto explicativo e detalhado de como nós devemos conduzir a nossa vida. E depois, o último livro é o livro profético, que é o livro da revelação de Jesus, que foi quando Jesus revelou ao apóstolo João a respeito das coisas que viriam, a respeito das coisas futuras. Então, fala do arrebatamento da igreja e fala da volta de Jesus e a revelação profética que João
teve na ilha de Patmos falando sobre como seriam os finais do tempo, a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja e o que se daria depois, o julgamento de Satanás, o julgamento, o nosso julgamento, o julgamento daqueles que não servem a Deus, daqueles que servem a Deus. Então ele vai esmiuçando isso por revelação divina, e está tudo isso compilado no livro de Apocalipse, que é um livro profético também, né? Então, qual que é a importância da Bíblia nas nossas vidas? Jesus basicamente, isso está na instrução do Evangelho de Mateus, que está lá Jesus respondendo assim: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, qual que é a analogia que Jesus fez aqui? Que, obviamente, o pão que ele fala, que ele se refere, é o pão físico, o pão natural, que alimenta o nosso corpo. Mas não só desse pão nós devemos nos alimentar, e não só isso nos saciará e nos estruturará e nos dará efetivamente o quê? Substância, força e vigor para viver a nossa vida aqui na Terra. Mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus, que está onde escrito na Bíblia. Porque aí esse é o alimento, então a analogia que aqui o Senhor faz, porque esse alimento, a palavra, ela é o alimento espiritual que nós precisamos. A palavra é que sustenta e que alimenta o nosso espírito. E como nós somos um espírito, temos uma alma, estamos no corpo, nós precisamos alimentar o nosso espírito também. E o suprimento, o alimento para o nosso espírito, vem através da palavra. É a palavra que nos sustenta, que nos fortalece e que nos revigora dia após dia para nós estarmos fortalecidos e musculosos espiritualmente. Então, obviamente, não é possível a gente quantificar a importância da palavra de Deus ou da Bíblia na vida de uma pessoa. Nós podemos afirmar apenas que ela é fundamental, mas isso é a estrutura de fé de cada um. Então, sem a palavra, jamais nós conseguiríamos nos envolver, nos aprofundar e nos relacionar com Deus. Porque, na verdade, a palavra é que personifica Deus. A palavra é que personifica a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Jesus e Deus Espírito Santo. Ela que nos dá entendimento e nos faz relacionar. Porque, naturalmente, nós nos relacionamos aqui vendo uns aos outros. Mas, como é que nós vamos nos relacionar espiritualmente, na nossa naturalidade, se a gente não vê? Nós precisamos de alguma coisa para parametrizar e para nos trazer isso dentro da nossa realidade humana que nós temos. Então, é a palavra que faz com que nós tenhamos um relacionamento efetivamente estruturado com Deus, embasado com Deus, verdadeiro com Deus, de intimidade, de aprofundamento e de cumplicidade com Deus. É a palavra que faz com que realmente esse relacionamento se estruture e cresça dia após dia. Então, nós sabemos também que a leitura e a meditação nas Escrituras não é uma tarefa fácil. Tendo em vista que muitas vezes os textos têm várias traduções, são textos, às vezes, numa linguagem mais arcaica, mais antiga, distante da nossa cultura. Muitas vezes a gente cita fatos culturais e históricos que estão lá atrás e que não nos trazem um entendimento muito claro da aplicabilidade daquilo, se aquilo é princípio, se aquilo é valor, se aquilo serviu para aquele povo, se aquilo serve para nós agora, qual que é a aplicação disso, Mas aí nós vamos nos aprofundar um pouco mais nos fundamentos da doutrina, depois nos estudos, depois nós vamos, hoje é para dar um panorama geral, depois nós vamos nos aprofundar um pouco mais nisso, mas é fundamental nós nos envolvermos com ela, porque assim como eu irei no começo, aquilo que faltar de nós, nós temos um ajudador, o Espírito Santo, para traduzir e para nos dar a interpretação, para nos dar o discernimento daquilo que nós estamos lendo e daquilo que está sendo colocado. Amém. Então, aquilo que faltar no nosso intelecto, na nossa inteligência, na nossa percepção, se nós nos dispusermos, crendo nessa palavra, que ela é espírito, ela é vida, nós temos um ajudador para nos ajudar a traduzir isso e trazer um entendimento disso. Nos dá sabedoria, nos dá entendimento acerca disso. Então, o que nós temos que fazer? Nos dispor a fazer. E qual que é a diferença entre a gente ler a palavra, ler a Bíblia e meditar? Meditar é efetivamente a gente se envolver de uma maneira mais esmiuçada.
né? Nós imaginarmos aquilo e trazermos aquilo para aplicação na nossa vida, né? E montando cenários e entendendo o contexto da aplicabilidade disso. Então, eu leio algo e trago aquilo para uma meditação. Mas como que será que é isso? Se eu fizer isso, como é que as coisas vão acontecer? Se eu obedecer esse princípio, se eu aplicar esse princípio, se eu seguir esse caminho, né? Se eu seguir essa instrução, se eu corrigir essa rota, como é que isso vai acontecer? Isso é meditar. A gente pegar isso e trazer, é mais ou menos como o gado vai comer, né? A alusão é essa, né? Ele vai ruminar a palavra, né? Então, quando o gado vai comer o capim, ele rumina o capim, né? Ele come, mastiga, engole, aí ele processa, aí ele volta de novo, aí ele extrai mais nutrientes, extrai mais vitaminas daquele capim de novo, rumina aquilo, aí engole de novo, aí depois vem de novo e ele vai ruminando isso. E é assim que nós devemos fazer com a palavra, pegar e esmiuçar essa palavra, né? Meditando nela, trazendo ela para o contexto da nossa vida todos os dias, em todo momento. E isso vai nos fortalecendo, vai nos ensinando, vai nos corrigindo, vai nos redarguindo, vai nos instruindo, e vai nos colocando em fortalecimento espiritual, né? Então, nós temos que entender que, para tudo na nossa vida, a gente precisa de disciplina. Para ler a Bíblia não é diferente, né? E a gente tem que colocar isso como algo nas nossas vidas, porque a palavra é a maneira como Deus instituiu de nós, como eu falei, nos relacionarmos com Ele e nos aprofundarmos na relação com Ele. É pela palavra. Eu vou entrar um pouco aqui mais na frente, você vai entender, né? Então, aqui uma orientação para quem nunca lê, ou para quem está começando nessa jornada de ler a Bíblia, de se envolver com a palavra, é mais indicado que comecemos pelo Novo Testamento, que já trazem isso para aplicabilidade, ele é menos histórico e etc. Então, como eu mostrei a estrutura para vocês aqui, é importante, melhor, mais orientado, que a gente comece pelo Novo Testamento, comece pelos evangelhos, porque eles têm as instruções ali do próprio Jesus, falando, Jesus veio e trouxe a coisa de maneira mais macro e genérica, né? Depois, Paulo e os outros escritores das outras cartas vieram trazendo, esmiuçando aquilo que Jesus instruiu genericamente de maneira mais macro. Então, comece pelos evangelhos e depois vai lendo as epístolas, vai lendo as cartas. Então, o começo aqui é o melhor caminho a seguir, né? E o que nós temos que entender aqui? A grande chave para a gente compreender a Bíblia é a pessoa de Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento, como eu falei para vocês, aponta para ele, e o Novo Testamento é a história e a consequência da vida dele. Então, todo o Antigo Testamento aponta para Jesus, aponta para a vinda dele, aponta para a obra redentora que ele veio na cruz. E aí o Novo Testamento traz o quê? A história, a instrução e a consequência da vida dele e da vida dele para as nossas vidas. Então, vamos entender que, como está escrito lá em João, de 1 a 4, depois a 14, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, entenda, a própria palavra de Deus, que fala que é espírito e vida, por que é espírito e vida? Porque ela é o próprio Senhor, o Verbo que se fez carne. A inspiração da palavra é o próprio Jesus. É o Verbo, a palavra, que foi feita carne. E tudo, desde o começo que foi feito por ele. Através dele. Ele estava lá, quando a gente lê lá em Gênesis, né? Deus, quando criou a terra e criou o homem e a mulher, ele fala assim, façamos. Então, quando ele traz o contexto de façamos, no plural, é porque Deus não estava sozinho. Estava envolvido o Espírito Santo e Jesus na criação do homem e da terra. E aqui, o Evangelho de João nos deixa claro que, no princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Quem é o Verbo?
Jesus. E o Verbo era Deus, porque Jesus e Deus e o Espírito são só, 3 em 1. Certo? Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, tudo que foi feito na criação, desde o início, teve a participação direta, o envolvimento direto de Jesus. Nada do que foi feito sem ele. Ele fez tudo também, ele participou de tudo isso. Né? A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Ele é a própria vida. Depois ele fala lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é a própria vida. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele era a palavra, e a palavra habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a glória do unigênito do Pai. E aí, se a gente avançar aqui, né, entender que tudo foi criado por ele, nós vamos ver o quê? Lá em Colossenses 1, do 15 ao 17. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Então, pela palavra de Deus, Deus criou os céus, a terra. Deus falou que haja. Né? E quem era a palavra? Quem era o Verbo? O próprio Jesus. Ele era a própria vida. Então, ele que deu vida às coisas que passaram a existir, que não existiam e passaram a existir. Então, Deus falou, haja. O próprio haja é o próprio Senhor Jesus, que era o Verbo. Certo? E tudo foi criado pela palavra. E tudo subsiste e existe até hoje com a intervenção e com a criação dele. E até hoje tudo é sustentado pela palavra. Então, essa palavra ela é poderosa para sustentar tudo aquilo que é dito. A Bíblia diz e testifica que quando a gente crê com o coração e fala com a boca, essa palavra é espírito, é vida, e ela não torna vazia para o Senhor. Antes ele faz aquilo que lhe apraz e produz os efeitos para o qual é lançado. Amém. E aí ela produz os efeitos e se sustenta isso. Então, até hoje, a terra, o sol, a lua, os mares, né? O Senhor falou, faça separação entre parte seca e parte molhada, separou terra e mar, e rio, e etc. E até hoje, o mar não invade a terra, a água não invade tudo. Por quê? Porque o Senhor falou, haja separação. Aí ele estabeleceu os lumiares da noite e o lumiar do dia, o sol e a terra. E eles giram perfeitamente. Então, um está de dia, outro está de noite. Até hoje eles não se atropelam, não sei o quê, porque o Senhor falou, faça assim. Então, até hoje, tudo é sustentado pela palavra. Mas olha que interessante, um detalhe aqui. No Evangelho de João, a gente termina assim, glória como do unigênito do Pai. E aí a gente começa lá na carta de Colossenses, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E aí? Sobre isso que eu queria perguntar, porque no testemunho de Jeová, eles não acreditam que Jesus é Deus, sim, que ele é como se fosse um anjo, porque ele foi o primeiro a ser criado por Deus, não que ele seja parte de Deus. É amado, né? E aí, a referência que uma das pessoas me passaram era justamente essa de Colossenses 1:15, por dizer que ele é o primogênito da criação, o primeiro a ser feito. Então, mas aqui ele está falando que ele é o quê? Em João, ele é o unigênito, né? E aqui nós vimos, né? No princípio era o Verbo Deus estava com Deus e o Verbo era Deus, ele era carne, né? E aí ele fala lá em Gênesis também, então tem vários versículos para rebater isso, mas pegando especificamente entre a questão do unigênito e do primogênito, foi justamente por quê? Porque antes de ele vir, ele era o único filho. Certo? Porque o que aconteceu? Então, eu falei... A gente era criatura antes, é isso? E aí, quando ele veio, a gente se tornou filho. Aí, então, ele era o único filho, ele veio, morreu, ressuscitou, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha a vida eterna, e nele fomos feitos filhos. Todo aquele que nele crê, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
Então, quando ele veio e ressuscitou e fez a obra redentora, ele passou a ser o primeiro, o primogênito de muitos filhos, que até então ele era o único filho. Então, nós éramos criaturas à imagem e semelhança de Deus. E aí ele nos trouxe o quê? Para reconciliação. E nos abriu o caminho verdadeiro para nos reconciliar com o Pai. Pegou? Se foi você que perguntou, Tabata? Acho que foi, né? Foi, tá bom. Pegou? Ficou claro? Boa. Ficou assim. Então, é exatamente isso. Você pegou. Né? Eu expliquei, acho que foi até no culto passado, né? Que a posse é a propriedade do imóvel, né? Deus deu a terra, e tudo aquilo que nela existia para o homem, Deus deu a propriedade e deu a posse. Né? A propriedade, aliás, é de Deus, Deus deu a posse para o homem, a propriedade é dele, mas ele deu a posse, falou, ó, estou te dando para você usar, tudo aquilo que eu criei, estou te dando para você usar, usa, usufrui e domine sobre tudo e todos, né? Sobre todo peixe, sobre toda criatura, tá. Então, o propósito em Adão, né? Tanto é que a gente fala que o Senhor Jesus é o segundo Adão, o segundo filho, né? A gente fala que é o segundo Adão, aquele que veio, o segundo, porque o primeiro Adão era para ser o quê? O filho que seria o primogênito dos filhos de Deus aqui na Terra. Mas aí o que aconteceu? Adão pegou e entregou para o homem. Aí todos nós que nascemos dentro do sistema chamado Terra, mundo, né, nascemos em pecado, porque o mundo jaz do maligno. Né? Então, nós nascemos como criaturas, a imagem e semelhança, e depois, trazendo um entendimento pela fé em Jesus, quando recebemos Jesus, nos tornamos filhos. Fechou? Então, nós temos que entender, como eu falei para vocês, aquilo que está escrito lá em Hebreus 1:3, que todas as coisas são sustentadas pela palavra e pelo seu poder. Ele que é o resplendor da sua glória, aonde está aqui a referência daquilo que eu falei para vocês, que a palavra sustenta todas as coisas. Ele que é o resplendor da sua glória e exata expressão do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade de Deus. Algumas outras versões falam à direita de Deus Pai nas alturas, né? Aí também ele estrutura que ele é o caminho, a verdade e a vida, aquele versículo que eu acabei de citar para vocês, está lá em João 14:6, né? Que ninguém vai ao Pai, ele se tornou o caminho, né? Ele abriu o caminho e foi o caminho da reconciliação a Deus, né? E se tornou a solução da relação de paternidade e filiação com Deus, né? Agora, uma das coisas que é muito importante para nós aprendermos e entendermos como cristãos é nós trazermos tudo, se a palavra que criou todas as coisas, se ela tem poder para sustentar todas as coisas, e se a palavra é o próprio Senhor Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, na qual nós somos um com ele, cujo qual ele é o cabeça e nós membros do mesmo corpo dele. Então, o que nós temos que fazer no nosso cotidiano e na nossa vida para julgar as coisas diante daquilo que nós estamos vivendo? Qual que é a parametrização que nós temos que fazer? Então, nós temos que entender qual que é o molde, qual que é a fórmula, para a gente ver se aquilo está bom, está ruim, está certo, está errado, está ajustado ou desajustado. É a própria palavra. Então, qual que é o segredo da vida cristã? É a gente aprender a julgar os nossos passos e a julgar a nossa vida pela palavra, né? Uma das lições mais importantes, que é o que está escrito aqui na apostila, que nós temos que aprender na nossa caminhada cristã, é analisar o que ouvimos pela palavra de Deus. Disso depende da nossa fé e o nosso crescimento espiritual. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Então, aprendam e desenvolvam isso. E não é porque é o pastor que está falando, não é porque é o bispo que está falando, porque é o profeta que está falando, porque é o irmão que tem 500 anos de Bíblia, de crente que está falando, não sei o que você tem que engolir. Aprenda a pegar tudo aquilo que você está sendo instruído e ensinado
e trazer aquilo à luz da palavra. E julgar aquilo pela luz da palavra. A Bíblia não nos ensina a nós a julgarmos os outros. O julgamento das pessoas pertence a Deus. O juízo e o julgamento pertencem a Deus. Mas a palavra mesmo nos instrui a julgarmos todas as profecias, por exemplo. Então, tudo aquilo, a profecia que é proferida por um profeta, né, inspirado por Deus, o que a gente tem que fazer? Como que nós temos que julgar, por exemplo, uma profecia ou qualquer palavra, ou qualquer outra palavra de instrução ou de ensinamento que a gente receba? Trazer isso, mas isso tem aderência, tem alinhamento, tem enquadramento com aquilo que está escrito? Então, esse é o principal fundamento que nós temos que ter na nossa vida. Porque nós vamos ver um pouco mais na frente, que inclusive, a Bíblia cita sobre esses tempos que nós estamos vivendo, que muitos se levantariam em nome de Deus, ensinando as coisas de Deus, certo? Instruindo as coisas de Deus, mas deturpando a palavra. E que seriam, a Bíblia diz que seriam os falsos profetas, que se levantariam para enganar, se possível fosse, os próprios filhos de Deus. Então, assim como Jesus, quando depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites e ter iniciado seu ministério, antes de iniciar seu ministério, ele foi afrontado e foi tentado por Satanás, aonde? Na palavra. E não se enganem, se tem uma coisa que Satanás conhece e sabe, é Deus. Satanás é mais crente que nós todo mundo. Ele crê em Deus, ele andava com Deus, ele andou com Deus, ele conheceu a noite, entendeu? Ele só é desobediente. Conhece a Bíblia melhor que muita gente. Com certeza. A maioria conhece a Bíblia mais do que todos os crentes juntos. Ele andou com Deus. Entendeu? Então, só que aí nós temos que tomar cuidado exatamente com o quê? Com essa linha tênue acerca dos ensinamentos. Às vezes a gente escuta muitas coisas que fazem muito sentido, mas que ferem o princípio da palavra. Então é importante nós sempre trazermos, ainda que seja num culto, não importa, ou aonde quer que nós estejamos interagindo. Com quem que nós estejamos interagindo. Isso tem alinhamento com a palavra, então cuidado para não concordar com aquilo que não está na palavra. Porque se você entrar em concordância com a palavra, você vai ter os benefícios e as ações correspondentes àquilo que a palavra fala. Agora, se você concordar com aquilo que não está com a palavra, você também vai ser influenciado por aquilo que você está concordando. Então, sempre, até no culto, é importante, por isso que eu estou falando com vocês, estou instruindo. Tem a Bíblia de vocês. Mas o pastor falou que não sei o quê, tá bom, onde está isso aqui? Onde está escrito isso aqui? Isso vai lá mesmo, se você não souber onde está, ou se o pastor não falou, seja lá quem estiver falando não falou, você vai lá, dá um Google lá, que hoje nós temos o livro das revelações fácil, aonde está escrito na Bíblia esse assunto que fala disso. E veja se isso tem concordância bíblica. Se isso está escrito. E se tiver dúvida, você chame aquele que está instruindo, aquele que está falando. Se for o caso de uma instrução, de uma aula, se for o caso de uma pregação, você deve fazer isso e ter isso em mente. Porque a Bíblia, inclusive, diz que a quem mais é dado é mais cobrado. E que ai daquele que ensina, porque grande responsabilidade tem. Então, hoje aqui, a minha responsabilidade é muito grande de estar instruindo e estar ensinando vocês. Amém. A Bíblia fala, ai daquele que ensina, acerca da responsabilidade. Então, eu tenho que trazer clareza para vocês. E aquilo que faltar de mim, eu tenho que buscar o conhecimento, tenho que buscar o entendimento, tenho que trazer clareza. E se eu ensinar alguma coisa errada, Deus não vai cobrar de vocês, vai cobrar de mim. Se eu levar vocês para um caminho errado e instruir alguma coisa e ensinar vocês alguma coisa errada, Deus vai cobrar de mim. Por isso a necessidade da cobertura espiritual, né, pastor? Por isso a necessidade da cobertura. Exatamente. Por isso a necessidade de uma cobertura espiritual e por isso
de um alinhamento e de uma análise da cobertura de quem você vai ter, com quem que você está se associando. Entendeu? Porque eu já ensinei, inclusive, vocês que as associações em aliança geram transferência. Né? Então, se a doutrina é errada, se os ensinamentos são errados, se eles não estão parametrizados com a palavra de Deus, isso vai influenciar diretamente a nossa vida. Né? Só que Deus não tem o justo por injusto. Né? Aquilo que você vai ter as consequências daquilo, mas Deus não vai te julgar por aquilo. Agora, a mim, vou colocar aqui nós, a mim que estou ensinando, Deus vai me julgar por isso. E aí a Bíblia diz ai. E aí, ai de Deus é meio doído, né? O ai de Deus é problemático. Entendeu? Então, aquilo que, porventura, acontecer na vida de vocês de errado por um ensinamento errado meu, ou de quem quer que seja, Deus vai cobrar daquele que ensinou. Isso mesmo. Então, é muito sério. E é muita responsabilidade. Óbvio, você, por estar instruindo, mas aí entra a misericórdia, entra a graça, entra a favor de Deus, entra Deus não tem o justo por injusto, etc. Você tem o Espírito Santo que vai te ajudar, mas a mim vai ser cobrado. Em termos de julgamento e de juízo, será cobrado. Certo? Então, olha o que diz aqui em Atos, né, que fala aqui sobre os judeus de Bereia. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que o de Tessalônica, que é da igreja de Tessalonicense. Pois eles receberam a palavra com toda a avidez, ou seja, eles eram famintos pela palavra, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então, essa instrução está lá em Atos, que eu estou falando para vocês, Atos 17, 11 e 12. Então, olha, isso fez com que esses judeus lá da região de Bereia se tornassem mais nobres, né, do que o da própria Tessalônica. Por quê? Porque eles tinham o hábito, eles aprenderam a fazer isso aqui. Aquilo que eles eram ensinados e eram ministrados, eles iam lá e examinavam as escrituras para ver se aquilo que estava sendo falado estava de acordo com as escrituras. Entendeu? Então, tenham isso como regra de prática e fé da vida de vocês. Né? Sempre vai, mas tá escrito, tem congruência, tem alinhamento com a palavra, então beleza, está validado. Se não tem, o que a Bíblia diz? A gente retém o que é bom, descarta aquilo que não presta. Né? Então, avançando um pouquinho mais, já para chegar no final aqui, nós temos que entender que o quê? Que essa unção permanece. Então, vou lá falar um pouquinho disso. Está lá em 1 João 2,20. E vós possuís unção, que vem do santo. Quem é o santo? Jesus. E todos têm de conhecimento. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Então, olha aqui. E a primeira coisa que a gente precisa entender. Jesus Cristo. O que quer dizer Cristo? Cristo não é o sobrenome de Jesus. Não sei se vocês sabiam. Né? Cristo é... O que quer dizer Cristo? O ungido. Certo? Então, nós possuímos a unção que vem do ungido, porque ele está em nós e estamos nós nele, a unção do santo. E todos nós temos o conhecimento. Por quê? Porque ele já está em nós. Se ele está em nós e nós estamos nele, tudo já está depositado em nós. Então, aí o que vem aqui trazendo isso para vocês? Vocês não precisam ter medo de serem instruídos errados por homem, ou por não saberem acertar, ou por não conhecerem. Por quê? Porque já está dentro. E aí nós temos também dentro de nós fazendo morada o nosso amigo fiel ajudador Espírito Santo, que nos guia a toda a verdade. Então, se nós nos dispusermos a Deus e tivermos uma vida de busca de Deus, de intimidade com Deus, na hora do vamos ver, na hora que a gente vai precisar, o que vai acontecer? Ele não vai nos deixar enganados. Ele não vai nos deixar enganado nem confundido. Aquilo que porventura nos faltar,
certo? Ele acrescenta e não nos deixa enganados. Amém. Ele traz a porção necessária para a nossa caminhada. Então, nós não precisamos ter medo disso, porque Deus não tem o justo por injusto. Ele não leva em conta o tempo da nossa ignorância, ou seja, da nossa falta de conhecimento. Mas a saber que também a Bíblia nos ensina que nós perecemos porque não conhecemos. Então, que nós temos que prosseguir em conhecer e conhecer a Cristo. Então, olha, conhecer e conhecer. Né? A Bíblia não é redundante, isso não está escrito erradamente, conhecer e conhecer. Está escrito por quê? Para dar o contexto de realmente de continuidade, de que isso, enquanto nós estivermos aqui na Terra, tem que ser uma constante nas nossas vidas. Conhecer e conhecer. É um processo contínuo e enquanto nós estivermos aqui, tem que ser verdadeiro na nossa vida. Conhecer e conhecer. E que nós muitas vezes perecemos porque não conhecemos. Então nós temos que buscar o conhecimento. Mas se nós buscamos o conhecimento, genuinamente, tendo disciplina, buscando isso como um estilo de vida que nós temos que ter, o que acontece? O Senhor também, aquilo que nos faltar, Ele nos acrescentará. Agora, eu não busco estudar. A gente podia tá frio, né? Chovendo, feriadão, podia estar de boa hoje e falar, não, terça-feira que vem eu vou. Mas resolveu estar aqui. Nós estamos, o que nós estamos fazendo? Estamos nos esforçando, estamos fazendo a nossa parte, estamos buscando. Certo? Então, Deus, a Bíblia diz que Ele leva em consideração a intenção do nosso coração e os nossos atos também. Então, quando nós estabelecemos essa jornada, o que acontece? Nós contamos com aquilo que nos falta. Aí entra a misericórdia, o favor de Deus para as nossas vidas, nos protegendo e nos acrescentando as porções que nos estão faltando ainda. Porque é Ele que nos ajuda na caminhada. Aí é que essa palavra lá em 1 João diz. Porque nós não precisamos nos preocupar, falar, então, aquilo que está... Qual que é o contexto dessa palavra? É exatamente isso. Poxa, mas eu não sabia, eu não aprendi isso, eu não fui ensinado por isso, porque eu não tive quem me ensinasse. Entendeu? Mas você não precisa se preocupar com isso, porque a porção que te faltou, se não tiver alguém que te ensinou, não se preocupe com isso, porque você não tem necessidade de ter alguém que te ensine aquilo que está te faltando nesse ponto da tua caminhada, porque eu estou em você, você está comigo e eu vou te suprir. Se você tiver uma vida de caminhar comigo, de busca comigo, de intimidade, de proximidade comigo. E como que nós construímos essa vida de intimidade, de proximidade, de cumplicidade com Deus? Através do Senhor Jesus. Fazendo o que nós estamos fazendo. Estudando, meditando na palavra, lendo a palavra, jejuando, orando, cultuando. Então, esse é o padrão, o estilo de vida do cristão. Então, como qualquer outra coisa das nossas vidas, vamos desenvolver uma nova profissão. Nós vamos buscar conhecimento, nós vamos buscar uma formação, nós vamos buscar a prática, nós vamos buscar um MBA, um aperfeiçoamento, e assim, um mestrado, um doutorado. Então, essa é a carreira. Essa é a carreira. Então, como tudo, para a nossa vida espiritual, não é diferente. Nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer. Amém. Todos os dias. É uma jornada, é um processo. E aí, como eu tenho falado muito, desde a semana passada, qual que é o processo? O processo é contínuo e é pequenas coisas feitas cotidianamente com disciplina. Pequenas coisas feitas cotidianamente com disciplina. Então, começa lá. Lê um capítulo por dia, meio capítulo, se o capítulo for muito. Tenha uma vida de disciplina, de ter um momento de Deus com oração. Busque, nós vamos entrar depois nos estudos falando sobre jejum também, etc. Mas se você já sabe, também instrua e faça, tenha também o jejum como prática de regra. Todas essas coisas, elas não são melhores ou maiores uma do que as outras. Elas são complementares. Elas são ferramentas e caminhos que Deus nos instruiu para nós estabelecermos e nos aprofundarmos em intimidade e cumplicidade com Ele. Porque a partir do momento que nós fazemos pequenas coisas, todos os dias, com disciplina, a gente instala ou substitui um novo hábito. E aí depois, quando esse hábito ele se instala e ele é substituído, ele se consolida nas nossas vidas, ele se torna um estilo de vida.
Então, no começo, é árduo, né? Você tem que se forçar, tá? Você tem que se pegar pelo cangote aqui e falar, não, vamos lá, vamos orar, vamos, né? E, óbvio, a gente tem que entender que existe também uma luta espiritual. Né? Porque se for para passear, para fazer, né? Quantas vezes eu falei isso para a Gia aqui, né? Ou se fosse para você sair para viajar, não sei o quê, 4 horas da manhã você estava em pé já, tivesse que pegar o voo às 6, né? 4 horas da manhã você estava pronta, bonita e no salto, né? Agora vai chamar para às 4 horas da manhã levantar para orar. Vai chamar para 6 horas da manhã, tá no culto matinal, sei lá. Ou não precisa ser 6 horas da manhã, não, pode ser 6 horas da tarde também. Né? Existe uma luta. Existe uma luta espiritual para que nós não prossigamos, não nos aprofundemos, para que nós fiquemos rasos no nosso relacionamento com Deus. Né? E aí entra a parte de Deus nos instruindo. Esforça-te, tenha bom ânimo, se esforça. Então tem a nossa parte, nós temos que botar esforço, como em tudo. Né? Mas vai você fazer um curso novo, uma faculdade nova, que você vai ter que acordar às 5 horas da manhã e ir para a faculdade. E vai você se prontificar a acordar às 5 horas da manhã para orar e para estudar a Bíblia. A luta é muito maior. Mas, pequenas coisas, cotidianamente, com disciplina, você instala um hábito. É luta, é não sei o que no começo. Depois que você instalou o hábito, esse hábito se consolidou, isso vira um estilo de vida. Aí você já não tem mais que fazer força. Aí, se você não faz, você sente falta. E quando faz, fica alegre, anima. Entendeu? E aí, exatamente, quando faz você fica alegre, anima, se fortalece, se revigora e etc. E assim, naquele momento em que você vai, putz, não vou, hoje estou com preguiça, estou não sei o que, naraná, você vai, o teu cérebro já vai te falar, não, vai porque a recompensa vai ser maravilhosa. Então, o que vai falar mais forte? Vai ser a recompensa daquele momento ao invés do sacrifício que você tem que fazer para fazer aquilo acontecer. No começo, o sacrifício fala mais alto. Então, você tem que botar mais esforço. Depois, isso vira natural. Né? Então, como todo relacionamento, a gente não nasce pronto, a gente constrói. Com Deus não é diferente. A gente tem que construir o nosso relacionamento com Ele. Né? E quanto mais a gente demanda, mais a gente se aprofunda. Porque a parte boa, que como todo relacionamento é uma via de 2 mãos, né? Então, tem 2 pessoas participando do relacionamento, depende dos 2. A boa notícia do nosso relacionamento com Deus é que a parte dele já está feita. Ele quer e deseja se relacionar conosco. E já estipulou, estruturou todo o caminho para que nós tenhamos profundidade, intimidade e cumplicidade. Que são coisas diferentes. Né? Mas vejam que é uma sequência crescente. A gente conhece, é como quando a gente conhece alguém que começou a namorar e foi casar. Começa a flertar, conhece, começa a conviver, começa a namorar, depois vai noivar, depois vai casar. Certo? E aí, depois de casar, isso já no novo nível de compromisso, isso vai se aprofundando e vai se aprofundando. Que vai a convivência e os níveis de relacionamento que você vai estruturando vão gerando o quê? Intimidade. Certo? Tanto é que depois do nível, biblicamente dizendo, depois do nível do casamento, né, você está liberado para ter uma intimidade, inclusive carnal. Certo? Então, os níveis de relacionamento, a progressão do relacionamento vai gerando níveis de intimidade. Né? E quando essa intimidade ela vai se aprofundando, ela vai gerando o quê? A cumplicidade. Até o ponto de ser tão profundo esse relacionamento que efetivamente aquilo que a Bíblia diz que 2 se tornam 1 acontece. É aquele momento do relacionamento que a gente tem cúmplice de uma tal maneira que hoje, vou dar o meu exemplo da Lu, por exemplo, para a gente encerrar, é exatamente isso. Hoje, se ela levanta aqui, que nem ela está, ela levanta a sobrancelha, o pelo direito da sobrancelha esquerda, o último pelo de lá, eu já tenho cumplicidade suficiente, eu já leio ela, já sei se ela está alegre, se ela está triste, se ela está preocupada, se ela está introspectiva, se ela está pensativa, porque isso é cumplicidade. Nós, efetivamente, somos 2, somos 1. Verdade. Isso é cumplicidade. E é esse nível de relacionamento que Deus quer conosco. De cumplicidade. Até o ponto de que, efetivamente, não
não sejamos nós a pensar, a agir, nós dois sejamos um só. Né? E aí, às vezes eu pergunto para ela, e aí, o que você achou? Ela só levanta a sobrancelha aí, eu já sei o que ela achou. É esse nível que Deus quer de relacionamento com a gente. Se ela já faz uma cara assim, já levanta a sobrancelha assim, eu já sei o que ela quer dizer. Se ela achou bom, se ela achou ruim, se ela gostou, se ela não gostou, se tanto fez, se ela não estava nem aí, se ela não prestou atenção. É esse nível de cumplicidade que Deus quer conosco. E como que a gente estipula isso? Conhecendo e conhecendo, prosseguindo e conhecendo. Através do quê? Leitura da palavra, meditação da palavra, estudo da palavra e das outras maneiras que ele congregando, cultuando, jejuando, orando, adorando, e aí depois tudo isso nós vamos também aprender como que a gente flui mais detalhadamente nessas coisas. Amém? Oh, glória a Deus! Assim nós terminamos aqui 9 horas em ponto. Muito bem, muito bem. E aqui no final da apostila, então, nós temos as matérias que nós vamos depois nos aprofundar, que são as matérias do Seminário Rema, que são doutrinas básicas, nós vamos falar sobre os fundamentos da fé e as realidades da nova criação. Essas 3 matérias já vai bugar e vai nos colocar no nível que vocês não fazem ideia do que, da revelação e do entendimento que essas 3 matérias vão trazer para nós. Mas vocês vão... É divisor de águas. Essas 3 matérias já será um divisor de águas na vida de vocês. Eu, quando fiz o Rema, eu já era pastor, já tinha feito seminário, já tinha feito o seminário do EMPA, já tinha feito o seminário na Assembleia de Deus, já tinha participado e feito alguns seminários teológicos, já tinha feito vários cursos, etc. Era pastor, era ministro. Né? E aí eu fui estudar no treinamento do Rema, no seminário Rema, e eu falava o seguinte, olha, eu vou ter que dormir hoje de costas com salmoura de tanta chicotada que eu tomei nas costas. Eu falava para a Lu assim, Lu, onde estava escrito esse negócio na Bíblia, que eu estudava isso, que eu não enxergava isso, estava escrito desse jeito. Como é que é possível um negócio desse? Aonde que estava isso? Aí eu falava para ela, vou ter que voltar lá na igreja, vou ter que repregar um monte de coisa que eu repreguei, vou ter que pedir perdão para os irmãos. Teve um pastor amigo nosso de Bauru, que ele fez isso. Ele era da mesma igreja, né? Ele continuava na mesma igreja. Era a igreja dele, que depois ele virou associado do Rema, e aí ele fez o Rema, implantou o Rema na igreja dele, e aí ele, num determinado dia, com vários pontos, ele chegou e falou, gente, eu preciso pedir perdão para vocês, porque o que eu ensinei para vocês está tudo errado. Né? Porque realmente é a revelação da luz, é a luz da revelação da palavra de Deus, trazendo entendimento sobre o aspecto puro e reto daquilo que Deus nos ensinou. E realmente tem uma graça, um favor de Deus. Eu estou falando isso, né, porque eu fiz e porque estou validando o que eu fiz, e hoje ensino através disso. Isso é que tem pautado minha vida e foi divisor de águas para a minha vida, e é isso que eu quero trazer para vocês também. Né? Então, glória a Deus por isso, vocês vão ver. Mas vamos seguir aqui essas 8 aulas primeiras aqui, principais, para a gente ficar todo mundo na mesma página, e assim nós vamos avançando. E aí tem alguns... Se você quiser buscar, qual que é a minha instrução para vocês? Se vocês quiserem buscar alguma leitura de estrutura espiritual de vida com Deus, neste momento, peguem as referências dessas que estão aqui no final de cada uma das lições, para que vocês não misturem as estações, não misturem conteúdo e não se aprofundem ou busquem conhecimento de conteúdos que vocês ainda não estão estruturados para avançar, ou para lidar, ou para absorver, ou para aprender. Então, é importante, se vocês quiserem, tiverem um ponto que puderem ler, quiserem ler a instrução. Eu sei que a vida é corrida, nós temos 500 mil coisas para fazer, dar conta, etc. Mas também, se vocês quiserem fazer uma leitura de um livro, eu trago aí 3, está sendo trazido aqui 3 referências de livros que têm alinhamento com o que nós estamos começando e para onde nós vamos chegar. Né? Então, eles vão ajudar
nessa caminhada aqui também. Esse é um ponto de ajuda extra aqui. Então, se for para ler algum livro que não seja livro técnico, de conhecimento empresarial, etc., vocês agora busquem esses livros aqui. Encontra na Amazon, Tá aqui falando. encontra no Mercado Livre, nas plataformas para compra. Fala, doutora Tabata. Não precisa comprar, não. O Daniel já baixou tudo aqui. Se você permitir, a gente já envia para todo mundo. E eu queria também honrar a sua vida, que eu já falei com a Lu essa semana. Eu sempre dizimava na minha antiga igreja, até eu decidir realmente onde eu ia ficar. E decidir ficar com vocês foi um carinho muito grande. Já faz um mês que eu estou com essa decisão para falar e acabei falando só esse final de semana passado. Eu queria dizimar na vida de vocês, e isso para mim é uma referência mesmo de honra, né? Não é porque precisa, não é porque a gente ainda não tem igreja, mas é porque eu quero honrar mesmo a vida de vocês como os meus pastores, e quero realmente que seja um novo início do ministério de vocês. Amém, amém. Glória a Deus pela sua vida, pela sua posição de honra, né? E vocês repararam que em nenhum culto ainda eu falo sobre dízimo, sobre oferta, né? Mas eu vou trazer a instrução e a luz da palavra bíblica acerca das questões do nosso relacionamento com as nossas finanças, acerca dos dízimos, das ofertas, dos tipos de oferta. Inclusive aqui nessa matéria não tem um aprofundamento mais sobre os tipos de oferta, mas existem vários tipos de ofertas que são específicos, estruturados pela vida de homens e mulheres na Bíblia, que muitas vezes tem uma aplicabilidade específica para algum momento de nossas vidas, né? Tem a oferta de louvor, a oferta de sacrifício, a oferta das primícias. Então, eu quero trazer um estudo mais aprofundado sobre isso para vocês também, mas nós vamos dar uma base fundamentada inicial sobre dízimos e sobre ofertas, e aí, depois que a gente for trazendo isso para o contexto nosso aqui, né, nós e as pessoas que estão ligadas, isso vai ficar gravado, depois as pessoas vão poder fazer, mas aquelas que realmente decidiram no seu coração de fazerem parte do ministério, de estarem embaixo da nossa cobertura espiritual, nós vamos trabalhar dessa maneira, de fato, aí nós vamos trazer para uma orientação e para um aprofundamento de coisas que muitas vezes a gente não vai falar para todo mundo, para aquele que está chegando agora e etc. Né? Mas, obviamente, o Senhor já tinha colocado, eu louvo a Deus pela tua vida também, Tabata, porque também foi era não vou falar que um conflito, mas um questionamento meu com Deus, para o tempo, né, e para a estrutura que nós estamos vivendo. Mas o Senhor, eu vou depois, quando a gente entrar na história, eu não vou falar agora não, para não avançar, mas a gente tem ali o ponto sobre dízimos e ofertas, e quando for ali eu vou falar para vocês sobre isso e como que Deus me ensinou e como que Deus me exortou com relação a esse tempo, porque efetivamente também nós vamos trazer a oportunidade de todos nós sermos abençoados, né, semeando nessa terra fértil que Deus nos deu para fundarmos esse ministério, e através dos nossos recursos mesmo que nós vamos construir esse ministério independente, né? E aí é a lei da semeadura e da colheita. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, para não estourar aqui o nosso tempo de hoje, para não atropelar as matérias aqui. Tá bom? Informações arrasta para cima. Cai para dentro, arrasta para cima e cai para dentro. Fabi agora. Bom, fala, Fabi, filha. Não, eu liguei aqui só para testar, mas eu quero agradecer pelo ensinamento e também concordo muito com o que a Tabata falou. A gente tinha até conversado com a pastora Lu, né, sobre isso, e temos sim que abençoar, né, até porque o aprendizado que vem do alto é dado a ti para nos passar, nos repassar, e a gente sabe que todo ministério tem um custo, né, e nada mais justo do que darmos o dízimo onde a gente cresce espiritualmente, e é isso. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. O Senhor está trabalhando, né? E isso, a Bíblia diz que os sinais seguem os que creem. Depois eu vou falar desse meu questionamento com Deus, e eu estou vendo Deus me empurrando através de vocês. Né? Amém! Amém. Eu caí aqui, mas estou aqui Deus do me lado. empurrando através de vocês. Né? Amém! Glória a Deus! Vai certificar. As duas mandaram certificar que eu também segui essa vontade.
vou ofertar, né? Mas eu ainda não tenho renda para poder fazer isso. Mas é o desejo do meu coração, que a primeira coisa que entrasse na minha vida, eu separaria algo para Amém. Amém. Então, ou seja, o Senhor está movendo, né? Está me empurrando, né? Nos empurrando, né? Porque se ele continuar... O Senhor já te deu uma igreja para o senhor pastorear, ó, nós aqui, ó. Né? Aí o que acontece, né? Se vocês estão me empurrando e o Senhor me colocou à frente, né? Eu tenho que realmente ir à frente e avançar para vocês poderem avançar também. Ah, exato, Aí corre eu que não eu posso vai negligenciar, devagar porque que eu senão tô com Deus vai cobrar de pressa. mim. Né? Vai devagar que eu tô com pressa. É mais ou menos isso, né? E aí, mas é uma questão realmente de zelo mesmo, para não atropelar as coisas, enfim. Mas detalhe à parte, o Senhor realmente falou no meu coração para eu largar a mão de ser frouxo e fazer aquilo que Ele mandou fazer e falar como Ele me ensinou a falar e não ficar importando, Com o que vão entendo pensar. com carinho e respeito, né? Não é não me importando com as vidas ou não me importando com as pessoas, é não me importando com os achismos ou com a interpretação das pessoas a partir do momento que aquilo que ele colocou e que é uma verdade, que é um princípio, certo? O senhor Então, tem um batalhão aqui que está seguindo com o senhor. Os novos vão chegando, a gente vai falando com mais calma, mas em nós você já pode bater. não, com certeza, aqui o caldo vai ser mais grosso, com certeza. Então tá bom. Aqui a conversa é Aqui a diferente. conversa é diferente. Aqui já passou do leite faz tempo, pastor. Aqui é só de batata. Aqui a conversa vai ser diferente. Eu estou meio tímido ainda, entendeu? Mas fica tranquilo que já eu me solto. hora que eles são. Tá certo. Mas brincadeira, estou vendo até um novo tempo, realmente, uma calibragem de Deus, um ajuste de Deus, para esse novo Glória a tempo Deus. mesmo. Eu glorifico a Deus pela vida de vocês todos, viu? Amém. Glória a Deus pelo carinho e por estarmos aqui juntos nessa jornada. É só o começo. Amém? Amém. Vamos Amém. agradecer? Vamos. Você agradece? Vai lá. Vai lá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer, Senhor, por este momento tão precioso. Obrigado, Casinha. Obrigada, Pai, por esse ensinamento, por essas palavras, Senhor, que estão lá no livro, na Bíblia. Obrigada, Senhor. Obrigada por essas vidas, Pai, que abriram mão da sua noite de feriado, Senhor, para estar aqui conosco, aprendendo a sua palavra, Pai. Pai, eu te peço que o Senhor derrame cada dia mais na vida deles, Senhor. Esse coração tão bondoso, esse coração tão grande, Pai. Oh, Pai, o Senhor conhece o coração dele, o Senhor conhece o desejo do coração dele. O Senhor conhece, Pai, o quanto ele se segura, o quanto ele pede, Pai, a Ti, que o Senhor dê discernimento, sabedoria e entendimento a ele. Pai, obrigado pela vida dele, Pai, por se dispor a cuidar de cada um de nós, porque eu me sinto cuidada, sendo uma única carne com ele. Me sinto cuidada, honrada, zelada, Pai. Amém. Eu desejo, Pai, todo esse cuidado, esse zelo com cada um de vocês. Abra os seus corações. Em nome de Jesus, eu tenho. Porque vocês também serão cuidados. Amém. Pai, em nome de Jesus, Amém, Pai. nos despedimos, Pai, e pedimos, Pai, que o Senhor nos leve para casa com segurança, com cuidado, amor de Deus, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. 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 De cada um de vocês. Amém. Amém. Obrigado, meu irmão. Que lindo! A carinha deles aí, ó. Deus sabe o quanto nós demoramos demorei para aceitar.
esse trabalho. Tudo estava nas minhas mãos. O dia que eu falei, então tá bom, vamos, né? Foi. Então tem que ser amanhã não, semana que vem. Pode marcar a data e vamos começar. Com quem estiver. Se tiver só nós, seremos só nós. Se tiver 1, 2, 3, Deus está presente. Amém. E assim nós começamos e não pararemos. Glória a Deus. Amém. Ó, quinta-feira, nós teremos, além da ceia do Senhor, um convidado que é um parceiro, um pastor, que na verdade é profeta mesmo de Jesus. Ele não só flui no dom espiritual, mas ele tem um ofício, e no dom profético, mas ele tem um ofício profético também, ele é um profeta de Deus. Ele estará conosco aqui, ele virá de Campinas para nos servir. Então, não percam, se esforça mesmo dentro dos compromissos que estiverem aí, porque será um tempo precioso e o Senhor tem colocado no meu coração que ele vai trazer algumas coisas muito relevantes para nós na quinta-feira através da vida do pastor Claudinei. E eu tenho certeza que ele vai trazer uma porção da parte de Deus importante, porque como Jesus nós não somos diferentes, né? Nós precisamos entender o senso de destino profético no qual nós andamos, né? E as profecias elas servem efetivamente para nos dar senso de destino e para nos dar senso de direção e para destravar o nosso destino também. Uma palavra profética pode destravar o nosso destino. Eu tenho certeza, porque o Senhor já colocou no meu coração, tenho orado já por esse culto, eu tenho certeza que ele vai trazer porções assim realmente muito importantes para destravar muitos destinos e para dar senso de destino profético também para as nossas vidas. Amém. Jesus. E vamos avançando com muita alegria, viu? Agradeço a todos vocês, obrigado pelo carinho. Obrigada. Me sinto muito honrado, muito importante diante de Deus por poder servir vocês e ter vocês. E, aliás, Deus usou, eu não lembro se foi ele ou foi outro profeta outro dia, mas que para eu não me preocupar, que ele sabia das minhas orações e que ele já tinha preparado uma equipe. Aleluia, estamos prontos. Quando eu preciso limpar as cadeiras na igreja, é só falar, vamos. Equipe foi outro pastor. Foi, né? Foi outro pastor, né? Eu não lembro quando foi, mas eu lembro dessa palavra profética, eu anotei. Acho que foi da Revival School. Aliás, acho que foi o apóstolo... Foi da Revival School. Foi, né? Foi. Apóstolo Sérgio Lopes. Isso. Eu anoto, eu tenho, mas com certeza eu vou rever. Aliás, façam isso. Tenham isso como regra para vocês. Olha aqui. Anotem. Olha lá. O computador está aqui, eu estou vendo aqui, estou vendo pastel. Mas aprendam toda vez que vocês receberem uma palavra profética, ou receberem no coração de vocês uma palavra que a gente chama de palavra rema, né? O que é uma palavra rema? É aquela palavra que nós estamos no culto, mas que vem, bate no nosso coração e a gente fala assim, putz, é isso. Essa palavra, ela veio, trouxe entendimento, trouxe destino, trouxe direção, trouxe correção. Sabe aquela palavra que vem como uma seta, assim, que você fala, caramba, era isso. Isso é uma palavra rema, né? Que é a palavra que vem, assim como realmente uma verdade estabelecida, absoluta, naquele momento, para você de uma maneira específica. Aprendam a anotar essas palavras remas. Quando vocês receberem uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria por parte de alguém, uma profecia por parte de alguém, ou gravem, ou imediatamente depois escrevam aquela palavra, referenciem isso, né? Coloquem data e referência do contexto que vocês estavam vivendo, para revisitar isso em todo momento e para fazerem a lembrança disso. Paulo, né, o apóstolo Paulo ensinou a Tito, né, na carta de Tito lá, falou, meu filho, não, acho que foi Timóteo ou Tito agora, depois eu passo a referência para vocês, não lembro quem, acho que foi Timóteo. Mas ele falou assim, meu filho Timóteo, faça o seguinte agora, use as palavras das profecias que você tem sido alvo, use elas como armamento de guerra para combater o combate da fé. Então ele estava falando para Timóteo, então, exatamente isso, usa as profecias que você recebeu, traga ela à tua memória, declare ela e use elas como arma de guerra para você guerrear nesse momento. Certamente Timóteo estava passando um aperreio ali, estava meio desanimado, meio aborrecido, meio chateado, meio desesperançado. Falou, pega as profecias que você recebeu lá, porque as profecias do Senhor vão se cumprir na sua vida. Usa elas, renova a tua mente e usa elas como armamento de guerra, para você lutar a tua guerra agora. E aí, como que você vai usar armamento de guerra, você não lembra?
Então, eu tenho aqui no meu bloco de notas, as escritas, os vídeos, as fotos, tudo, tem um bloco de notas só de profecia. De vez em quando a gente E volta e meia, às vezes eu lembro o contexto daquela profecia, eu trago para a gente escutar, para a gente ouvir, para a gente ver o vídeo, para ler a palavra, e aí isso vai renovando a nossa fé e vai revigorando, né? Porque é o senso de destino, né? Que dá a direção, né? Que nos faz entender onde nós vamos chegar, certo? Façam isso. Amém? Amém. Amém. Beijo, gente. Deus abençoe. Deus, um beijo. Até quinta. Ó, se tiver chocolate quente aí, eu quero um golinho, hein? Tem chá. Deixa. Aqui tem café e tem chá. A vizinha, Luiz Otávio, beijo no coração. Um B aqui, olha aqui, ó. Ah, é, estou olhando daqui, o computador daqui. Beijo, beijo. Dani, beijo. Fabi, Tabata, beijo a todos. Beijo. Fiquem na paz. Beijo, Deus abençoe. Amém. Tchau.